Bom, pessoal, como é que vocês estão? Estamos iniciando aqui o nosso quarto episódio, né? Podcast. E hoje estamos aqui, eu, a Priscila, o Ricardo e a Nadir. Isso. Estamos aqui hoje para conversar sobre a educação, né? Também um pouco da área hospitalar, né? Sobre pessoas com deficiência, como é que é o atendimento, a opinião de cada um do que deveria melhorar, né? E assim vamos interagindo e melhorando aí o nosso podcast também, de acordo com o tempo, né? Então vamos lá. Vamos começar com as perguntas, né? Que é mais simples. A senhora quiser olhar para a câmera, olha para lá, pode olhar para ela enquanto estiver falando. Fica à vontade. Que é um bate-papo informal e nosso objetivo é levar a informação de uma maneira leve, né, através do conhecimento da experiência de várias pessoas. E sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, para o Ricardo, né? Fala sobre a sua formação, aí depois você pode apresentá-lo melhor. Tá certo. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo, tive a honra de trabalhar com a Priscila. Eu sou enfermeiro de formação, também formado em educação física. Acabei me aventurando na área da educação com educação física, matemática, pedagogia e enfermagem, né? E ciências sociais. E fico muito feliz que isso tudo me ajudou a chegar até aqui, nesse podcast, para acrescentar alguma coisa para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, nesse espaço tão bonito de luta e de informação. E também estou muito feliz por poder apresentar a minha mãe, que é a dona Nadir. Meu nome é Nadir, eu sou professora de Sociologia pela Secretaria da Educação e também sou professora orientadora de Convivência, também pela Secretaria da Educação. Que bom. Vamos começar, então, falando da área da saúde, né? Como que está a situação nessa área em termos de formação do pessoal que recebe as pessoas com deficiência? Então, nós sabemos que existem vários tipos de deficiência e as mais comuns, talvez a gente já tenha algum avanço, né? Principalmente na parte de deficiências físicas, mas eu queria saber de você a situação na parte do acolhimento das pessoas, por exemplo, com uma deficiência intelectual alta, de um paciente que vai resistir, por exemplo, a uma injeção, a um tratamento, né? Se é uma criança, a gente ainda consegue conter, mas como é que ficam os adolescentes, os adultos? Como que está o preparo do pessoal da saúde nesse sentido? Legal. Na formação brasileira como um todo, né, acredito que assistindo esse podcast tenha pessoas de diversas formações, né, pedagogos, às vezes pessoas da área da saúde também. Na formação, cada um vai poder olhar para dentro e ver que nós temos uma defasagem, né? Indo mais um pouco para a área da saúde, eu fiz uma boa faculdade de enfermagem, sou formado pela USP, e mesmo assim, lá a gente não tem essa formação de entender todos os espectros, e aliás, acredito que nem seja possível, né? Mas eu acredito que uma boa formação seja aquela formação que leva a pessoa a ter um senso crítico, que após a sua formatura, ela consiga ir se especializando. Porque acho que seria importante, mas é impossível a gente lidar com pessoas com surdez, pessoas cegas, e ter um tipo de tratamento para cada tipo de deficiência, né? Mas de ter, sim, uma formação crítica que permita que a pessoa, após a sua formação, vá atrás de buscar, vá atrás para entender as nuances. Por exemplo, eu estou com 2 amigas enfermeiras que trabalham no CAPS. Né? CAPS lida com diversos tipos de transtornos psicológicos que muitas vezes precisam de intervenções. Intervenções como contenção, como administração de remédio em pessoas que não querem que seja feito, e como fazer. E aí eu conversei com elas para falar nesse podcast, e elas comentaram que até lá eles têm dificuldade de protocolos de contenção, protocolos de atuação em pessoas em crises,
Mas acredito que tenha tido um avanço. Eu não vou entrar nesse tema, mas também nós acabamos de sair de uma questão sobre os cursos EADs na área da saúde. Né? E eu tenho convivência com pessoas que falam que na faculdade que eles fizeram não foram bem formados. Então, é um movimento geral para que as formações na área de saúde sejam mais completas, para que o aluno possa ter, pelo menos, com um senso crítico em buscar. Eu estou trabalhando com surdos, então eu vou me direcionar para entender como funciona melhor as necessidades dessa classe, pessoa com autismo, pessoa e nas diversas abrangências aqui que a vida traz para a gente. Eu percebo que, às vezes, as coisas vão começar a acontecer com a demanda. Sim. Né? Então, talvez, pelas pessoas com deficiência estarem mais expostas hoje em dia, né? Não há aquela cultura do passado de esconder a pessoa em casa, de esconder da sociedade, né? Então, talvez com essa exposição maior venha uma demanda que exija. Então, talvez a gente esperar que a pessoa saia da faculdade com pensamento crítico é legal. Você vai ter as pessoas aí que vão por verem nisso uma necessidade. Mas também eu acho que as outras vão acabar indo pela demanda, né? Sim, a demanda exige, né? Aqui o nosso amiguinho, para quem não conhece. Nossa participação especial. Davizinho, que é um dos motivos pela qual nós estamos aqui hoje. Sim, é a origem de tudo, né? Eu estava conversando com a Priscila há um tempo atrás e eu comentava com ela, comentei com a minha mãe também, que numa oportunidade que eu morei no Canadá, eu ligava para minha mãe e falava assim: mãe, no Canadá tem muito deficiente, mas no sentido assim, na minha sala de faculdade tem 10 pessoas com algum tipo de deficiência, né? E aí eu conversando com a minha mãe, a gente chegou à conclusão que lá eles dão a possibilidade que essas pessoas consigam ter acesso à saúde, à educação, aos seus direitos mínimos e básicos. Né? Então lá é o que você falou, a demanda já é tão intensa, eles estão tanto na mídia, na sociedade, nos esportes, na política, que tanto políticas públicas têm que ser feitas, quanto os próprios profissionais têm que buscar, porque eles estão ali na cena. Está acontecendo. É isso, a cena está ali rodando, e coisas que nós estamos tentando trazer para cá. Colocar o assunto em cena, para cada vez mais nós tenhamos a capacidade, o entendimento, a busca pelo conhecimento para tratar essas pessoas de uma forma, primeiramente, digna, e em segundo lugar, de uma forma que elas possam atingir o máximo das suas potencialidades. Sim. Mas nesse assunto que você falou por último, o que você acha que a gente tem que trazer? Coisas que você vivenciou lá fora, que você vê que aqui não tem. Coisas práticas. Coisas práticas. Por exemplo, te dar um exemplo. As ruas lá do Canadá, elas são todas planificadas. Então, o governo dá todas as métricas para que na sua calçada seja dessa forma. Para quê? Para que um cadeirante possa passar com tranquilidade, tem os níveis certos. Então, a gente sempre trabalha do micro, que é do cadeirante poder sair na rua, de ter seu direito de ir e vir estabelecido, como? Tendo calçadas para que ele possa se locomover com segurança. Até políticas públicas que tenham situações na qual a escola é obrigada a ter intérprete de Libras para que o direito dela à educação seja estabelecido. Então, lá fora, a gente vê tantas pessoas atípicas em todos os lugares. Por quê? Porque as políticas públicas funcionam do micro ao macro, do prático ao teórico. Porque tem mães que não querem levar o filho, porque chega lá e o filho encontra uma dificuldade. Porque o Estado te obriga a levar o filho para a escola, né? Só que chega lá, a criança não tem o que fazer. Sim. A criança fica parada, igual o Davi fica voando para lá e para cá. Qual tipo de atividade que a gente pode fazer com ele? Qual é um ambiente que a gente pode criar para ele lá dentro, né? Para as crianças atípicas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que melhorar nisso, né? Exemplo, melhorar a calçada, porque a calçada é do Estado, pertence é pública, né? Então, assim, eu acho que tem que mais o Estado agir do que a gente, porque, exemplo, se eu quiser quebrar minha calçada agora, eu quebro. Sim. Só que não é um patrimônio meu, né?
Tanto que é difícil, eu mesmo, como eu não possuo nenhuma deficiência, e eu tenho dificuldade de andar na calçada. Sim, a gente tropeça sempre. Né? E a gente tropeça. Às vezes a gente acha que tá na reta, do nada o outro é mais baixo. Né? Mas uma coisa que lá é interessante é a corresponsabilização. Porque o Estado tem que funcionar, mas o Estado é um reflexo da sociedade. Então, as pessoas se juntam em comunidades, associações de rua, de bairro, associações escolares, associações estaduais, associações municipais, que lutam e cobram pelos seus direitos. Então, às vezes a pessoa está vendo nosso podcast aqui e fala assim, nossa, mas o Ricardo está falando de calçada. Calçada, sim. Porque se o cadeirante ele não tem como chegar na escola, não adianta ter uma escola preparada. Não adianta ter a rampa na escola. Não adianta ter a rampa na escola, então a gente vai do micro para o macro. E na escola tem que ter ações para que a inclusão seja feita de forma real e efetiva, porque senão é só falácia. Né? Senão a gente começa a viver um conto de fadas, a gente começa a viver uma história de inclusão que na prática não é bem isso. Assim, né? O Estado obriga a gente, mas não dá condições. Né? Então a gente entra numa balança de desnível, mas eu também acredito e sempre falo na questão da corresponsabilização. O Estado tem seus deveres, eu como professor tenho meu dever, nós como cidadãos temos nossos deveres. Eu acho que a gente tem que cobrar mais também, né? A gente tem que ficar mais em cima, né? Porque assim, quem tem que cobrar o Estado somos nós. Então assim, se a gente não tem um grupo unido entre a nossa classe e a gente não vai correr atrás disso, nunca vai mudar. Porque dependendo do Estado, não adianta que eles ficam lá parados e não faz nada. Então acho que a gente tem que mais se unir e correr atrás disso, né? Senhora, tem... Eu vejo que isso já está acontecendo, eu vivencio isso no Estado, o Estado está se empenhando, sim, mas também não é só o papel do Estado, é o papel de todo cidadão. Então, todo cidadão tem a sua parcela de responsabilidade. Eu trabalho em uma escola do Estado e eu tenho vivenciado trabalhar de todos para que aconteça a inclusão de forma concreta. Então, nós temos vivenciado isso. O Estado ele tem cobrado, sim, isso dos gestores. Esse ano, assim, a cobrança é muito grande a respeito de atividades escolares adaptadas a cada deficiência. E nós estamos, como professores, gestores, vivenciando isso na prática. E tem sido assim, eu tenho olhado com bons olhos e com isso, com muita esperança para isso que está acontecendo. Nós não estamos estagnados. Está acontecendo uma movimentação e que me deixa cheia de esperança. Isso. A demanda traz essa movimentação. A demanda traz isso e muitos professores, gestores querendo se aperfeiçoar para atender, para acolher melhor todas as deficiências. Isso já está acontecendo. Que bom, que bom. São momentos, né, que a gente fala que são momentos de sobriedade. São momentos que são criados através de, assim, começa 2 professores e faz um barulho, 3 professores faz um barulho, o pai faz um barulho, exatamente. E aí chega a política de igual, você está em qual cargo lá? Professora orientadora de convivência. Então, nós estamos recebendo pais de todas as deficiências, estamos com ações nas salas de aula, conscientizando, falando dessas deficiências, e eu vejo assim que a comunidade escolar tem recebido isso com bons olhos, com o coração aberto, com muito interesse. Então, eu vejo assim com olhos... A escola em si, tanto os alunos quanto os professores, o pessoal que engloba a escola, né, o âmbito escolar, eles gostam muito, né? Eles abraçam muito a causa da deficiência, né? Então, eu que nem eu falei, conversei com o Ricardo, a escola onde eu estudava é uma escola assim que era um lugar, é uma escola num bairro precário,
muito precário, mas mesmo assim as crianças, os adolescentes se reuniam para ajudar aquele cadeirante, aquela pessoa que tinha problema de mobilidade, para praticar esporte, né, que é o principal, né? Então, assim, a gente vê que dentro da escola todo mundo quer, entendeu? O que a gente falta é a gente ter uma ajuda, ou algo a mais. A gente quer fazer, mas vamos se juntar para a gente fazer mais do que já está sendo feito. Sim, né? sim. Tanto para o aluno deficiente quanto para o aluno normal. Sim, até porque nós estamos longe de alcançar, né, isso na sua plenitude ainda tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Porque a gente já tem... apenas o começo. a gente já tem uma dificuldade, que eu falei para a Priscila, que eu percebia na época que eu estudava, eu tinha muita dificuldade de aprender. Agora tinha pessoas que tinha uma facilidade muito grande de aprender. E eu tinha uma dificuldade muito grande. Hoje, por eu ter como que fala? Ter um auxílio. Exemplo, lá em São Paulo tem muito curso do governo, né, que é da prefeitura, que você pode fazer e a prefeitura te paga para você fazer. Então, depois que eu descobri isso, eu comecei a estudar e meu cérebro mudou. Então, eu comecei a absorver muito facilmente. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso dentro da escola também, para a gente ter aula extra para esses alunos que têm dificuldade. E está acontecendo, por exemplo, a Secretaria do Estado de São Paulo agora está com um programa específico para essa área. Eu fiquei muito contente, os pais estão sendo chamados e para atender de maneira mais efetiva, de maneira concreta, para que isso aconteça realmente. Isso é a verdadeira inclusão, né? Isso. Porque quantas crianças nem têm um laudo, né? Quantas crianças têm, por exemplo, TDAH, TOD, que às vezes não é considerado deficiência ainda, e ficam de fora de um atendimento específico, mas também precisam de ajuda, né? Então, você ter esse olhar de ajudar a todos, né? E inclusive, ajuda os pais que muitas vezes têm vergonha de falar sobre isso. Então, eles precisam ser acolhidos pela instituição educacional para que haja isso, começando pela própria... porque, exemplo, eu tenho um parente que ele não admite que o filho dela tem problema, né? A gente sabe... Todo mundo que tem esse convívio sabe que ele tem esse transtorno, porém, ela não admite. Então, assim, acho que também auxiliar o pai, esse acolhimento, isso seja desde pequeno, desde auxiliar ele para ir qual médico ele tem que ir, aonde ele tem que se consultar, né, para ele, porque quanto mais precoce, né, você descobrir que o seu filho tem uma deficiência, né, algo relacionado a isso, dificuldade na escola. Então, desde que a mãe descobrir mais cedo, melhor, né? Mais rápido fazer um tratamento, né? Sim. Então, acho que não só educar o filho, auxiliar o filho, mas também as mães e os pais, né? Sim. Então, acho que isso é a importância de uma equipe multidisciplinar na escola. O projeto de uma equipe multidisciplinar da escola seria muito importante, com psicólogos, enfermeiros, um profissional bombeiro, até o dentista também. Diferentes especialidades na pedagogia, que a pedagogia é tão ampla, né? Nós temos tantas oportunidades na pedagogia, e que isso se transfira para os pais, para toda a comunidade escolar. É importante. Um exemplo que eu tenho de que coisas assim funcionam da escola, você deu o exemplo do dentista. Na escola, quando eu era pequeno, tinha um dentista, ensinava a gente, todo mês eles iam lá, ensinava a gente a escovar o dente, como cuidar do dente. Até hoje eu cuido do dente, nunca precisei nem para arrancar o siso. Tem um siso que me incomoda, né, mas nada grave. Nunca precisei, porque eu sempre cuidei desde criança, porque eles me ensinaram a maneira correta de cuidar do dente. Então, assim, se você ensina ele em outros âmbitos, exemplo, uma coisa que eu brigo muito é você ensinar economia para os adolescentes, que é uma coisa que pesa muito, porque quando entra na fase adulta, né, que chega a responsabilidade, como é que eu vou fazer, né? Porque chega um momento que o pai fala assim, vamos trabalhar, né? Então a gente tem que trabalhar o fundamental, né? Para quando o aluno chegar no ensino médio, já ter um planejamento, né? Porque às vezes ele melhora como pessoa, né? A gente dando acesso a várias coisas. Um exemplo, eu tinha um professor que me ensinava astronomia. Só que não fazia parte da minha escola.
Só que da minha sala, só eu e mais 3 alunos absorvia esse assunto todo. Tanto que hoje ela sabe, eu sei tudo que é de astronomia, tudo o que a NASA publica, o que sai tudo sobre o universo, eu sei. Porque é uma coisa que eu vi, o professor ensinou aleatoriamente, não fazia parte da matéria, eu absorvi isso, e isso abriu minha mente não só para astronomia, mas para vários assuntos, né? Então, que nem eu falei para o Priscila, hoje eu tenho um raciocínio muito rápido, então eu acho que isso dentro da sala de aula me ajudou muito, né? Essas matérias auxiliares que tinha dentro da sala de aula. A comunidade surda tem muita dificuldade, por exemplo, em administrar o seu dinheiro. É verdade. Eles têm muita dificuldade. Então, é um ponto bom. É um ponto bom, porque a vida começa depois que você sai da escola, né? Exemplo, eu não consegui estudar para poder cuidar de casa. Fui trabalhar cedo, né? Então assim, se você ensina economia para uma pessoa que não passou pelo que eu passei, exemplo, uma pessoa que o pai sustenta a casa, quando ele começa a trabalhar, ele não vai querer comprar um iPhone, como a maioria faz. Sim. Quer comprar uma moto, um carro, né? Eu mesmo fui ter celular com 20 anos. Primeiro contato com o celular, né? Então, assim, eu economizei muito, ajudei em casa, melhoramos a vida, né? Depois que minha mãe começou a trabalhar, depois que ela separou e tudo. Então, essa cabeça que eu tive de saber onde eu posso gastar, o que eu posso gastar mais, é o que auxiliou minha família, né? Foi o que eu tive na minha escola, que era assim, foi uma aula que excepcional que o meu professor dava de economia. E não tinha nada a ver, né? Professor de matemática sabia. Então, assim, melhorou muito dentro de casa. Eu parei de ter gastos excessos dentro de casa. Falei, mãe, não gasta com isso, vamos gastar com isso, aquilo. Então, acho que a aula de economia também ajudaria muito. Eu acredito que a questão na escola é a pessoa ter repertório, né? Tem um dado lá na Coreia do Sul, eu vi um documentário lá, que eles têm aulas com estrangeiros para que o estrangeiro fale como é o seu país para as crianças dele. Por exemplo, eu vou lá para a Coreia do Sul e eu dou uma aula para as crianças de lá como é o Brasil. Porque eles acreditam que a criança tendo a vivência com o diferente, isso vai acrescentar no futuro. Então, por exemplo, tem um dentista, não é só porque... Também, né? Porque como limpar os dentes? Mas tem um profissional da saúde falando sobre saúde para as crianças. Tem um profissional, matemático, economista, falando sobre economia para as crianças. É ter uma criança com síndrome de Down. É ter o branco, o preto, o amarelo, o homem e a mulher. É ter todo mundo para que ela não precise ter aulas de civilidade, de moral. Para que na convivência ela se construa um ser humano melhor. Para que na convivência com o diferente, quando ela tiver que fazer uma escolha com 20, 30, 40 anos, a escolha não seja preconceituosa. Para que com 40 anos ela escolha um caminho que vá englobar todos, não só ela. Então, essa diferença, essa inclusão, esse é o caminho. Né? Sendo feito de uma forma honesta, sincera, não só para inglês ver, não só no papel algo que seja bonito. Não demagogia. Não uma demagogia barata. Verdadeiro, né? Tem que ser sincero. É igual você vê naqueles cartazes de empresas de viagem. Você vê aquela coisa bonita, chegar lá. Uma coisa é você ver, outra coisa é você falar com um nativo. Uma coisa é você ensinar que precisa respeitar, outra coisa é você já conviver com tantas pessoas diferentes que esse respeito vem naturalmente. É natural, não é teórico. Um dia um professor da faculdade, a gente estava conversando e teve um embate ideológico na sala. Ele falou assim, uma coisa é você escrever a biografia do Papa. Outra coisa é você ter convivido com o Papa. Nossa, que forte. Com qual que você conhece mais o Papa? Exemplo, aí você pega o melhor amigo do Papa. Você vai contar, sem saber que é o melhor amigo do Papa. Você vai contar a história do Papa pra ele. Aí ele, calma aí, deixa eu contar a minha história agora. Você vê que é totalmente diferente, né? A convivência que você ouve. E na sua experiência como professor, como que foi receber os alunos com deficiência? Receber foi uma alegria, mas nas experiências que eu tive, infelizmente, tanto eu vou assumir também essa corresponsabilidade, mesmo sendo especialista em educação especial, eu não estava preparado para certas situações que me apareceram. Né? A gente trabalha junto, você já sabe dessa história, mas
Eu tive um caso de um aluno que tinha deficiência, ele tinha paralisia cerebral e convulsionava. Ele não tinha nenhum aparato, como cadeira, colher especial que ele precisava. E durante as aulas de educação física que eu ministrava, ele ficava no meu colo enquanto eu continha convulsões. E isso não é inclusão. Eu ficava com 18 crianças à minha frente perguntando por que a gente não ia para a quadra, uma criança tendo convulsão no meu colo. Isso não é benéfico para ninguém, para mim, né? Então, ali havia de que ter um movimento para que a gente pudesse dar dignidade para mim, como professor, para as crianças típicas que estavam ali necessitando de uma aula de educação física, tanto desse aluno com paralisia cerebral, que a escola não tinha condições de recebê-lo. E aí a gente começa a se perguntar se foi inclusão realmente, coisas que talvez pela minha falta de maturidade eu ainda não consigo entender. Né? Então são situações que a gente se pega próximo do absurdo. E você não acha que esse tipo de situação recorrente e às vezes não nesse nível de gravidade, mas com outras deficiências de outras formas, sendo feito assim meio que empiricamente, né? Na verdade, nenhum de nós teve uma formação, pelo menos na graduação, sobre isso, e aí todos tentando fazer o melhor por uma boa vontade, por uma humanidade, né? Mas falta o conhecimento técnico, falta o aparato da empresa onde você está. E você não acha que tudo isso, todo esse conjunto de coisas feitas de uma forma sempre mais ou menos, acaba levando as pessoas a pensar assim, bom, não dá certo. Isso não seria extremamente negativo no sentido assim, leva as pessoas a achar que não dá certo, então vamos voltar com as pessoas com deficiência para como era antes, porque dessa forma não está dando certo. Eu tenho esse medo que essa inclusão mal feita caminhe para que até os profissionais comecem a concluir que não está dando certo. Você não acha que é perigoso esse modo como está sendo feito de qualquer jeito? Aí a gente volta também na questão da formação. A gente tinha falado sobre as questões da agora formação em pedagogia, né? Nós viemos de uma formação pedagógica do Dewey, né? Basicamente do John Dewey, com a Escola Novista, e a gente segue até hoje, basicamente, né? O pessoal vai falar que não, a gente tem outros modelos, mas a gente segue uma escola nova da Anísio Teixeira. Até porque se você não seguir, as pessoas vão estranhar muito. E às vezes... Se eu chegar lá com uma outra proposta, Sim. as pessoas vão estranhar. E também não estou falando contra a escola americana de ensino. Tem seus avanços, com certeza. John Dewey trouxe coisas importantes. Mas a gente acaba ficando engessado em algumas coisas. E quando a gente encontra essa trava, que a gente volta na formação, acredito que a gente tinha que fazer coisas mais contextualizadas do que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem autores brasileiros que trabalham contextualizado com o que a gente tem. A Maria Helena Pata, ela tem um livro que chama A Produção do Fracasso Escolar, na qual ela fala que o fracasso escolar não é um acaso, é um projeto muito bem pensado, né, que vem de encontro com o que você está falando. É um projeto feito para dar errado muitas vezes. Muitas vezes não, eu sei que tem pessoas bem intencionadas, tem projetos sendo feitos, né, mas assim... Não adianta eu fazer um projeto muito bonito e me injetar dinheiro. Não adianta eu fazer diversas situações, mas não colocar profissionais. Né? Então, porque aí vira realmente um projeto para dar errado. E aí quem tenta fazer alguma coisa diferente acaba sendo taxado como incompetente, como incapaz, ou revolucionário, né? Uma coisa chato, né? Então, são questões, eu acho que a gente tem que voltar para a questão de formação, de graduação, de pós-graduação, formação continuada nas escolas, né? Porque na minha especialização, quando eu fiz de educação especial, eu tive questões de paralisia cerebral. E lá falava muito claro, você pega a colher especial que eles têm lá, junto com a cadeira dele, e você faz tal técnica. Chega a criança sem a colher, sem a cadeira, convulsionando. Então são situações que fogem muito, são situações que aí a gente precisa se proteger como classe, a gente precisa ter uma classe forte de professores para trabalhar em conjunto, pais, comunidades, né? O que eu vejo nos professores, de forma geral, se perguntando como que
do modo como eu sou sobrecarregado, já sou sobrecarregado, ainda é esperado de mim que eu saiba lidar com uma situação onde eu tenho uma sala lotada, em que eu tenho, já é uma sala heterogênea por si só, mesmo com alunos neurotípicos, são N camadas de coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, e você ainda tem que parar tudo e fazer o PEI do aluno, dos 5 alunos, às vezes com deficiência, que estão inseridos nessa sala, e você ainda tem que fazer a execução daquilo, porque tem sido batido bastante forte nessa tecla de que o aluno é da gente. Sim. O aluno não é do AEE, o aluno não é do apoio pedagógico, o aluno é nosso. E eu, de verdade, eu me pergunto como sem um apoio Sim. de verdade, e para isso vai precisar de dinheiro. Sim. Então, assim, é lógico que nós, uma pessoa dentro da sala de aula, É uma com notícia 35 possível. crianças, com 5 crianças com deficiência, como é que eu vou fazer o PEI de cada um? E como é que eu vou aplicar ali naquela hora? E aí, ali a gente tem questões sociais e questões psicológicas também. E aí o professor se vê sozinho. Sim. E eu tenho escutado muito sobre essa sobrecarga. Então, Professores com burnout, professores cada vez mais afastando por questões psicológicas também. Então, às vezes eu tenho um grupo de professores que rejeita a inclusão porque já se encontra sobrecarregado. E vai ser mais uma demanda, entende? Porque eu vi que coisas que na minha época era o Estado que fazia e agora foram repassados para os professores. Então fala assim, você não vai dar 2 aulas em sala de aula, mas você vai fazer isso aqui. Mas o professor já está sobrecarregado sobre uma informação de mais de 100 alunos, contando todas as salas, assim, mas em média, né, que o professor dá aula. Muito mais. Isso, muito mais também. E aí você pega essa bola que ele vive, que já é um lugar estressante, e você cria uma outra informação na cabeça dela. Como é que ela vai tratar essas 2 informações, né, juntas? Nem todas as pessoas são capazes de fazer isso. Hoje o professor viu aquele motorista do ônibus que dirige o ônibus, é cobrador e troca o ônibus andando, a roda do pneu andando. Tá ali enquanto dirige, trocando moeda, olhando no retrovisor, fazendo... Mas, por exemplo, por isso que a minha mãe ter vindo aqui hoje é importante. Por quê? Porque o Estado tem feito ações em todo lugar, não, mas funciona quando injeta dinheiro, quando injeta profissionais, quando injeta inteligência com materiais de qualidade. E aí você fala assim, nossa, mas na escola dela funciona. E funciona. E coloca dinheiro, coloca pessoas competentes para fazer, coloca pessoas interessadas, coloca uma comunidade escolar que está engajada, pais, alunos, a equipe da limpeza, a equipe que cozinha. Funciona. E a gente é bom também, porque senão a gente fica muito pessimista, né? Então é bom trazer exemplos que funcionam, que são reais, que são vivos, né? Que saem até na TV, mas não é à toa. É caro. Educação inclusiva é trabalhoso, demanda tempo, dinheiro, esforço, formação, sabe? Porque assim, eu acho que você tem que saber o público que você está atraindo também para aquela área. Porque assim, é uma área que não é qualquer pessoa que quer esse peso, né? Então assim, acho que a maior dificuldade é achar pessoas, né, que estão nessa intenção de querer que isso cresça. E isso vai melhor. ser cada vez mais difícil atrair pessoas para serem professores. Isso, porque tem pessoas bem intencionadas, tem muitas. Aí quando chega lá dentro, encontra dificuldade. Tipo assim, eu fui contratado para fazer isso, mas cadê o meu material? Sim. Faz parte desse projeto que você falou do fracasso. A gente vê, por exemplo, nas faculdades, algumas faculdades, com um número tão reduzido de alunos, né? Faculdade de licenciatura, principalmente. Porque a carreira de professor é uma coisa que está assustando as pessoas, né? Libera totalmente no EAD, que nas faculdades públicas, né? Pagas em faculdades públicas. Não, é uma questão muito importante. E sobre os alunos que convivem com as crianças com deficiência, quais seriam os ganhos para esses alunos? Aqui eu e minha mãe a gente vai poder falar bastante, né? Que a gente até comentou um pouco antes, mas as crianças elas abraçam muito todo tipo de deficiência, né? Sim, elas abraçam muito, mas ainda
como eu estava dizendo, ainda é um caminho muito longo. Apesar dos avanços, ainda há um caminho muito longo. Então, ainda há casos de falta de conhecimento, precisa de mais conhecimento, ações com os alunos, com os colegas de classe. Ainda nós vemos muita discriminação, bullying, apesar das orientações. Então, ainda há um caminho muito longo no sentido de educação em relação a essa área. E, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha com alunos mais velhos. Agora, a minha experiência com as criancinhas abraçam, as criancinhas querem entender. Então, por exemplo, se a gente começa um trabalho de inclusão, mas assim, de inclusão mesmo, não falácia, não um depósito de crianças. Desde criancinha, a gente não precisava ter essas ações no ensino médio. Isso. Né? Porque as crianças, entre elas se amam, elas querem conhecer, elas querem abraçar, elas querem ajudar, quer proteger, quer entender o diferente, quer saber por que tem, quer saber por que não tem, quer saber por que é assim, quer saber por que não é. E é nessa fase que a gente tem que ter um investimento. Um exemplo, a gente tem a Priscila. Às vezes ela ensina uma Libras para as crianças chegam em casa, mãe, olha o que eu aprendi na escola, olha que legal, né? Tanto que lá na escola, tanto o Davi quanto outras crianças atípicas, elas são bem recebidas. O Davi, ele é uma criança que ele, quando eu conheci ele não era muito assim, mas ele se tornou muito amoroso. É uma criança que gosta, que abraça, que brinca. Então tem alunas dela que chegam, Teacher, né? Como é que é? Teacher, o Davi veio, me abraçou, nossa, foi muito gostoso. Então, as crianças querem isso, né? Mas, assim, a gente precisa também mostrar para elas, falar assim, ó, olha que Libras, vamos mostrar para você, quando você encontrar essa dificuldade, vai saber falar, né? Ensinar o básico, porque depois ela chega em casa, igual eu, cheguei em casa e falei, gente, que coisa legal, chega em casa, internet, computador, celular, né? E vai procurando, vai assistindo, vai aprendendo mais sobre aquilo. Assim, a gente tem que criar a pirâmide. É o que? Você começa, incentiva 2, esses 2 incentivam mais 2, e assim vai indo, né? Então a gente começa desde pouco para tornar um monte. Eu acredito que a questão, repito, né? Que é a questão de... A gente não precisa ter uma aula de civilidade e moralidade no ensino médio. Coloca as crianças para conviver com o diferente na infância, que depois, quando chegar no ensino médio, ela vai optar por uma opção que não seja preconceituosa, que não diminua o colega, ele não vai fazer um bullying, né? Porque se a gente trata antes, é igual a questão que o pessoal fala da criminalidade, né? Não teve um cuidado ali no ensino médio, depois vai ter que cuidar. É óbvio que as questões nunca são tão pragmáticas, nunca são, né, circunstanciais dessa forma. Mas a gente investindo ali na base, na educação básica infantil, continuando, crescendo, por exemplo, o que a gente mais espera é que o seu cargo não exista no futuro. Exatamente. Que é a resolução de conflitos, né? Porque se tivesse o investimento educacional no início, não precisaria todo esse caminho. Então é assim, eles estão deixando de gastar no começo para gastar o dobro no final, né? Mas, por exemplo, também não trazendo um ponto tão pessimista, né? É uma coisa que os governos têm tentado falar mais, né? De trazer mais investimento financeiro e capacitação na educação básica. Né? A gente tem que trazer também corresponsabilização. Uma coisa que a gente tem que trabalhar junto para que aconteça. Uma coisa que a gente briga muito, que para nós termos mais alunos da escola pública nas faculdades, é o que? Trabalhar a base, o início, né? Trabalhar o início para falar assim, ó, o mundo funciona assim, lá fora. Né? Então acho que é isso que a gente tem que melhorar aí hoje. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Fundação Casa. E essa eu também vou compartilhar com a minha mãe, porque se eu tenho 2 anos de experiência lá, minha mãe tem 8. Então, nós temos experiências em situações diferentes, porque minha mãe ficou na escola Fundação Casa, eu fiquei num bloco especial, na qual eu era professor de todas as disciplinas dos mesmos alunos, né? Então eu dava todas as disciplinas. Mas como hoje a gente vai focar na questão da inclusão,
Hoje nós vamos falar sobre como que a Fundação Casa, na nossa época, estava pronta para receber os alunos. Vou dar um exemplo de um caso que o meu agente educacional, que é uma pessoa que entra na cela comigo, ele foi agredido por um aluno. Esse aluno, ele tinha graves distúrbios psiquiátricos. O lugar dele não era na fundação. O lugar dele era no Santa Teresa. Só que no Santa Teresa ele era muito forte. O Santa Teresa não tinha condições de manter um adolescente tão grande, tão forte. Foi para a Fundação Casa. Ele praticamente espancou meu colega num surto, porque ele era muito gentil. Ele acabou espancando um colega que ficou afastado durante anos, tanto pelas questões físicas, depois pelas questões emocionais. Então, como que é uma cadeia de despreparo que vai levando a situações que não deixam atingir o objetivo final. Qual que é o objetivo final da Fundação Casa? A ressocialização do jovem. Então, a gente tem um problema na questão do sistema de saúde, que vai para a questão educacional, que não captou que o menino tinha esse problema, para a questão da questão de saúde, depois vai para a Fundação Casa, passa por 3 sistemas grandes e complexos, e no final das contas o objetivo não é feito, né? Então o sistema ali não está pronto para receber esses jovens. E hoje a gente vai falar, talvez em outra oportunidade a gente converse mais, só sobre a Fundação Casa e as questões educacionais. Hoje a gente está falando só sobre a questão da inclusão, né? E tem vários exemplos ali que a gente pode dar, mas vou abrir um pouquinho. Nós recebemos, por exemplo, um aluno, na época que eu estava lá, um aluno surdo. Então, esse aluno foi erros, né, já no acolhimento dessa criança, que levaram esse aluno até a Fundação Casa. Então, ele já houve erros antes dele chegar ali, que foi a família ser acolhida de maneira adequada, a criança ser acolhida de forma adequada, que levou a criança à criminalidade. Então, nós vemos, e depois nós vemos o despreparo das instituições, mesmo ali naquele local, nem todos estavam preparados para acolher aquele adolescente. Então, esses casos são inúmeros casos como esse, né, que acontecem por conta do despreparo. O Foucault ele fala bastante sobre a criminalidade e questões psiquiátricas nos adolescentes. Questões psiquiátricas nos adolescentes levam a uma grande questão de criminalidade. E nem as escolas, nem a Fundação Casa está pronta para entender isso. O sistema de saúde também, né? Essa família ser acolhida de forma adequada. Então, leva muitos deficientes à criminalidade. Existem muitos deficientes na criminalidade. Muitos deficientes no alcoolismo, viciados. Por quê? Porque há um despreparo de toda... E isso vai afetar a sociedade, né? As pessoas pensam assim, para que eu vou me inteirar desse assunto? Por que isso tem a ver comigo, né? Você vê que é uma sequência de erros que vão acabar na pessoa que não tem nada a ver com isso, né? E isso me assusta muito, porque esse assunto da inclusão, né, da acessibilidade em geral, ele deveria estar sendo tratado com mais urgência e com mais seriedade, e profissionalismo e ciência, né? Porque ele afeta a todos, e a gente ainda vê essa sensação, esse sentimento de, não, na minha família não tem nenhuma pessoa com deficiência, eu não tenho nada a ver com isso, se eu fizer alguma coisa, eu sou simpatizante, eu estou sendo bonzinho. Nem é isso, né? Claro que tem uma questão de humanidade, de todos nós, mas de uma certa forma isso é assustador, porque afeta a sociedade em camadas assim que a gente nem tem. E eu vejo assim que não basta ser bonzinho, essa questão. É preciso formação, é preciso investimento na formação de profissionais,
Porque não é uma questão de ser bonzinho, não. Ciência, né? Ciência, conhecimento. Eu vejo muitos educadores, né? Não basta boa vontade. Achando alguma coisa. Ah, eu acho que essa criança, eu acho. Nós deveríamos parar um pouco de achar e buscar na ciência as respostas para tratar as pessoas com dignidade que elas merecem, né? Sim. Eu sempre falo assim, que as pessoas não estão aí para ser cobaias testes nossos, né? Já há uma ciência por trás e a gente deveria, no mínimo, respeitar esses profissionais que já estudam e já têm esses testes feitos e acessar conhecimento sobre isso e aplicar na escola, na área da saúde. Porque né? aí esse conhecimento torna o caminho tão mais fácil, tão leve. É verdade. Essa formação de profissionais torna tudo mais leve. Verdade. Como e na cabeça de quem detém o poder, complica tanto, né? Porque tem que injetar dinheiro, e o dinheiro é a raiz de todos os males. Se você injetar dinheiro, como o Max falou, no início, né, na educação infantil, quando é criancinha, como o Ricardo falou também, não ficar apagando incêndio no ensino médio, já vem aquilo, né? Como que a sociedade ia se beneficiar de tudo isso, né? Porque o exemplo aqui que a gente tem em casa é o Davi. Quando o Davi começa a chorar, começa o início de crise, eu tô tomando conta dele, ele tá tranquilo, ele tá dando aqueles chorinhos e tal. A Priscila chega, ele abre o bocão. Eu falei, então, deixa que eu tomo conta disso. Eu entro com ele no escritório, sento aqui, fecho a porta pra mãe não vir, ai não, tadinho. Ele senta, acalmou. Porque você aplica a ciência, eu aplico a emoção. Isso. A emoção dá errado. Isso. Então, assim, aí o que acontece? Ela, não, eu acho que ele quer o abraço. Só que nesse do abraço é onde iniciou a crise dele. Porque não é o que ele precisa. Não é o que ele quer. O que ele queria eu fechar com ele, sentar com ele aqui, eu dei o tablet, dei a água para ele se acalmou em questão de menos de 1 minuto. E isso é o que acontece na escola. Às vezes, muitos profissionais com boa vontade, mas não têm conhecimento de como agir com aquela criança. A gente vê, mesmo a Priscila sendo formada, tem curso, tem isso, aquilo, ela deixa a emoção. E ela tá como mãe, né? Então, assim. Ela não é a professora, a especialista, né? Isso. Aí, vamos supor, se ela age na emoção na escola, até isso a gente tem que ensinar os professores, as mães. Se ela agir na emoção como mãe, como pai, ela vai acabar atrapalhando, porque a gente tem que agir de acordo com o quê? Que a cartilha daquele aluno específico tá especificando o que tem que ser feito naquele momento, né? E você, que está esperando uma resposta pronta, não vai achar, porque a educação é uma construção. E aqui a gente está tentando dar luz para nós que estão totalmente emaranhados e a gente ir tirando um nozinho de cada vez, construindo juntos, esperando a ajuda das pessoas aqui também, porque é construído, né? Não tem uma fórmula, não tem uma teoria suprema ali que o mundo está se desenvolvendo e a gente está se desenvolvendo junto com esse mundo. Então, nesse podcast, eu acredito que a gente tenha tentado dar uma luz num assunto para que outras pessoas concluam, tenham suas conclusões, que discutam com outros grupos. Que gerem mais questionamento. A gente está aqui para ser questionado, a gente está aqui para ser ouvido, a gente está aqui para falar, está para ouvir também. E construir isso que a gente chama de educação. Porque o nosso intuito é chamar pessoas de todos os ramos, né? Sim. Que também envolve a inclusão e que também que não envolva, porque assim, exemplo, eu vim de uma comunidade, de uma bolha que eu não sabia que essa vida era tão grande, né? Eu falei, gente, como assim isso existe? Nem eu sei. Né? Depois que eu conheci ela, né? Eu falei, nossa, isso existe? Como assim? Passa na minha frente todo dia e eu não vejo. Então, assim, o nosso intuito também é atingir essas pessoas, né?
E a gente gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, de É uma honra estar aqui com a minha mãe. a generosidade de estar aqui, dedicar um tempo para isso, né? Muito obrigada. Isso não tem preço. Nossa, muito obrigada mesmo. A alegria é nossa, é uma honra, né, participar. A história está sendo construída, é uma Sim. honra para nós participarmos aí dessa história. Que lindo. A gente demorou um pouquinho, porque eu ficava com aquele pensamento na minha cabeça, nossa, vamos começar, vamos fazer. Eu não comuniquei ela em momento não. Eu comuniquei ela pra gente fazer isso, na hora que eu falei assim, ó, pronto. Agora eu tô pronto, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm medo de iniciar projetos, de chegar lá, você precisa de ajuda? Não, vamos lá e vamos chegar, vamos começar, vamos fazer, né? Porque tudo Botar começa nos pequenos planos, né? Então é isso. A gente finalizando aqui por hoje, nosso 4º episódio. Então, futuramente voltamos aqui com outros assuntos, né? Vai ser um Porque prazer. o tempo vai vindo, né? Nossa, eu deveria falar isso e tal. Esperamos que as pessoas compartilhem nos Gostem. grupos, né? Espalhem esse vídeo para que a gente possa transformar isso em algo grande. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.